Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aqui novamente na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Nossa convidada de hoje é a doutora Karen, geriatra da cidade de Jundiaí. Nosso tema de hoje é sobre a importância do médico geriatra. Muito obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço, Miriam. Boa tarde a todos. Doutora, vamos lá. A gente tem um monte de pergunta aí, né, que o pessoal foi falando, perguntando. Muitas dúvidas nessa parte de geriatria, né? Aí vimos, hoje no SUS a gente tem essa especialidade da senhora? A gente tem sim, em Jundiaí a gente tem um corpo clínico bastante robusto, de profissionais com grande experiência, só que dentro do SUS e alguns convênios até, essa marca para o início desses atendimentos é a partir dos 60 anos, tá? Tá. E se eu quiser, por exemplo, passar com 40, eu preciso achar um consultório particular. Exatamente, tá? Porque daí se entende pela demanda, né, de necessidade, que esse profissional ele vai ser mais voltado para um momento mais específico, por isso que no SUS e alguns convênios eles limitam a questão do início desses atendimentos, tá? Hoje a gente tem alguns diagnósticos, né, feito por cardiologista, endocrinologista, reumatologista. Até tem uma das perguntas eu tomo 8 remédios, né? Eu tenho 62, 63 anos, eu tomo remédio para pressão, coração, para dor, né? Então, 5 ou 6 especialidades. Esse paciente, ele pode passar só com o geriatra? Vamos fazer dois pensamentos aqui. Primeiro, a gente tem que entender a formação. Quem é esse médico geriatra? Ele é um médico clínico, então é um médico que tem formação de 6 anos em medicina, pelo menos 2 anos em clínica médica, que é o médico do adulto, e a gente está nesse braço da cardiologia, da reumato, da endócrino, dessa subespecialidade dentro da clínica médica. Então, nós, como geriatra, nós temos essa visão ampla das outras especialidades clínicas, mas tem um porém. Eu falo que o geriatra ele é um maestro, ele que orquestra a saúde do paciente. Muitas vezes nós damos conta, sim, de gerenciar bastante a questão das patologias desse paciente, mas casos bem específicos, não tem como a gente falar, olha, nunca mais vai para um cardio se ele tem uma arritmia, se ele tem um marca-passo, nunca mais ele vai para um reumato, se ele tem uma doença grave, como um lúpus, uma artrite reumatoide, que a gente fala, como o maestro de uma orquestra, ele vai coordenar esse cuidado, mas os nossos outros colegas vêm junto, tá? Nossa, então ele é multidisciplinar. Sim, como multidisciplinar, ele ama uma equipe multidisciplinar. Geralmente o geriatra nunca trabalha sozinho, a gente tem apoio dos outros profissionais da saúde para a gente poder cuidar desse paciente. Dos outros colegas. Sim. Doutora, o envelhecimento, começa com uma perda de memória? Não necessariamente. O envelhecimento ele não é homogêneo. Cada um de nós pode ter várias mudanças nesse processo de envelhecimento. O envelhecimento normal, a gente chama dessa senescência, que é a mudança da pele, do cabelo, dos nossos hormônios, né? E aí, alguns desses processos podem ser patológicos, aí entra a doença e é a questão da memória. Memória sempre é algo bastante importante no consultório da geriatria, não é normal do processo do envelhecimento, mas nem sempre é demência. Muitos vêm com essa queixa, estou com Alzheimer, estou com algum tipo de demência, e muitas vezes não. A queixa de memória pode estar relacionada à deficiência de vitaminas, remédios inadequados, um sono inadequado, processos como ansiedade, depressão, e em consulta a gente consegue triar e avaliar bem esse paciente. Doutora, a mobilidade de um paciente de 90 é bem diferente de um paciente de 60, correto? Certo. A gente tem bastante pacientes que reclamam daquele inchaço edemaciado nos membros inferiores. Eu não vou falar só que é um paciente de 90, o paciente de 60 também pode ter, de 40, né? Isso é durante o quê? É algum processo do corpo que não está indo bem? A gente sempre fala que a questão da perda da massa muscular e essa dificuldade de mobilidade, ou seja, primeiro o paciente vai tendo dor no joelho, nos quadris, vai tendo um sobrepeso e ele vai deixando de andar. E essa falta desse andar, desse mobilismo, vai gerando um edema de retenção, tornozelos, pés,
Mas a gente sempre fala, alguns medicamentos também causam isso. Quando a gente avalia o paciente, será que ele tem varize? Será que ele tem um problema cardíaco, renal, hepático, que também está auxiliando, predispondo a esse edema? Mas, em geral, esse inchaço ele vem pela mobilidade reduzida que o paciente vai adquirindo ao longo da vida, não só aos 90, isso pode acontecer mais cedo se ele tem alguma alteração aí articular, por exemplo. Se tem muito pacientes idosos que não fazem a cartilha de jeito que o médico pede, você precisa tomar esse remédio, você precisa fazer uma caminhada, tem bastante pacientes que não seguem. Eu acho que sim, eu acho que como todo bom paciente, muitas vezes a gente carrega só na medicação como algo benéfico para a saúde. A gente esquece daquilo que realmente é mais importante, o que muda na saúde do paciente, que é a mudança de estilo de vida, um sono adequado, uma alimentação, o controle das doenças de base, claro, hipertensão, diabetes, o controle do sobrepeso, os vícios, hábito de fumar, a própria bebida, né, o etilismo, mas muitas vezes eu quero, olha, o médico vai resolver tudo e vem até com essa expectativa que o geriatra também vai fazer uma mágica ali, todas as dores e tudo aquilo que está ruim vai sumir, sem se responsabilizar também com o cuidado. Eu costumo dizer que a geriatria é tão bonita, não só a geriatria, mas nós como profissionais de saúde, a gente tem que olhar o paciente por 4 pilares que eu amo sempre falar isso nas minhas consultas, que é o físico, claro, as vitaminas, os nutrientes, os medicamentos, o emocional, o social, entender qual é a carga que esse paciente recebeu ao longo da vida, onde ele está inserido na sua família, na sociedade, e como a gente ama tratar os processos de finitude, o luto, o cuidado paliativo, as questões espirituais. Então, eu olhando o paciente nesses 4 pilares, a gente monta um plano de cuidados de como vai ser esse processo de envelhecimento. E a beleza está nisso, ser um processo único, individualizado. 2 pacientes podem ter hipertensão e diabetes, mas eles não são 2 pacientes iguais que vão ser tratados pela geriatria da mesma maneira. Por quê? A vida familiar, a vida emocional, a fé, aquilo que ele acredita, tanto nesse processo desse envelhecimento, vai ser totalmente único e vai ser diferenciado. Então, esse olhar que o paciente tem que ter para si é a chave desse bom envelhecimento, né? Esse equilíbrio no físico, emocional, social e espiritual, e não necessariamente a ausência de doença. Porque se eu estou envelhecendo, de alguma coisa o meu corpo vai padecer, alguma coisa eu vou adoecer. Né? Mas como é que eu minimizo isso, né? Sabendo os riscos, sabendo o histórico de família. Por isso que você falou, aos 40 anos, sim, aos 40 anos a gente já consegue fazer esses planos, né? Inclusive eu falo, aquele que não tem filhos, como é que se vê no final da vida? Qual é o seu planejamento físico, financeiro em relação a isso? Eu falo que são conversas filosóficas, mas que geram tanto entendimento, tanta verdade nesse processo de envelhecimento. Se eu estou sedentário com 40, melhor eu me cuidar mais ainda, porque às vezes eu não vou ter quem cuide de mim lá com 80, com 90, se eu não fizer algumas mudanças ao longo da minha vida. Envelhecer com qualidade, né? Exatamente. Doutora, as tonturas, né? A maioria dos idosos, eles reclamam muito dos desequilíbrios e as tonturas. O porquê o paciente idoso tem muito essa queixa? A tontura ou a vertigem, ela é multifatorial, né? O que o pessoal mais fala é a questão da labirintite, as labirintopatias, que a gente divide muito cuidado com os otorrinos, mas não é só isso. O paciente vai perdendo massa muscular, tem a questão da mudança corporal desse paciente, a coluna fica mais fletida, os ombros mais fletidos para frente, a gente perde esse equilíbrio entre pescoço e tronco. Então, a mudança corporal é algo que já faz com que o paciente tenha um pouco de vertigem, principalmente aquela quando eu vou me estender roupa, quando eu vou pegar algo no armário, que tem a ver muito com a artrose de pescoço, por conta dessa posição mais fletida do pescoço. Algo que acontece também, as alterações de pressão. Os idosos, ao longo da vida, eles podem evoluir com o que chama de
hipotensão postural, ou seja, a pressão deitada, sentado ou em pé, ela tem uma queda, ou seja, quando ele se levanta, ele tem uma oscilação. Os pacientes diabéticos, aqueles que passam muito tempo sem se alimentar, os casos de hipoglicemia. E tem algo que a gente sempre... os pacientes brigam muito comigo. Tem que tomar água, tem que se hidratar. A desidratação também é um dos fatores que faz com que esse paciente tenha tontura. E é importante a gente não esquecer que muitos pacientes, inadvertidamente, usam remédios tarja preta para dormir. Esses remédios têm um efeito residual de dia seguinte que pode também trazer uma sensação desse relaxamento muscular que já é frágil em algum deles. Isso faz com que eles possam ter também essa sensação de vertigem. Então é importante a gente falar como essa consulta do geriatra, você está entendendo como é ampla? Muito ampla. Que a gente nunca vai conseguir ver aquela queixa por um único olhar. A gente vai abrir um leque de várias possibilidades e a gente vai trabalhando e tentando entender cada leque. Olha, será que a vertigem vem por A, B, C, D? É tudo isso ou tem realmente uma doença ou alguma situação em particular? Aí, falando em vertigem, em tontura, alguns pacientes falam, eu tomo remédio de pressão, que o geriatra me passou, só que eu vou aferir minha pressão de manhã, tá boa, eu não vou tomar. Eles adoram fazer isso, né? Eles não andaram, estão em repouso, o cortisol ainda nem começou a trabalhar, e aí a pressão vai subindo ao longo do dia, e a pressão geralmente é assintomática. Se eu tiver um pico hipertensivo, muitas vezes eu não vou perceber. Então, se você é hipertenso, tome seu remédio regularmente. Se você está tendo alguma alteração da pressão, se ela fica baixa ao longo do dia, aí volta lá para o seu médico, para ele poder fazer uma avaliação. Isso é muito comum também. O paciente vai desidratando, vai perdendo massa muscular, aquela quantidade de medicamento que eu tomava aos 50, por exemplo, para a pressão, aos 80, muitas vezes a gente começa a reduzir por uma série de processos metabólicos. O paciente até se assusta e continua tomando, né? Então, isso em consulta a gente avalia também. Isso eles fazem muito, né? Eu tô bem, não vou tomar. Minha glicose tá boa, eu não vou, né? Mas esquece ao longo do dia aquilo que vai acontecendo com esse organismo e a necessidade da medicação. Doutora, o cortisol atrapalha muito o idoso? Não, o cortisol ele é maravilhoso, ele é aquele nosso hormônio que faz a gente acordar, ficar ativo, né, se movimentar, mas eu falo, de manhã tá todo mundo devagarzinho ainda, né, Então a gente não saiu, não caminhou, não tomou café, não se exercitou, aqueles que fazem alguma atividade, e aí essa pressão tá baixinha mesmo quando a gente sai da cama, que em geral, período noturno, a gente chama de descenso noturno, a pressão tende a ser mais baixa e a gente acaba vendo isso no início da manhã. E aí, conforme vai passando, esse cortisol vai aumentando e o ritmo vai melhorando. Eu vou me alimentando, dependendo dessa alimentação, às vezes mais rica em sal. Lembrando que o idoso, ele perde muito paladar ao longo da vida, né? E aí ele tem uma necessidade, às vezes, de adoçar mais ou de salgar mais. Isso geralmente é um ponto de atrito no consultório, né? Minha mãe não tá sentindo gosto e acaba não sentindo mesmo. E aí essa pressão vai subir. Então isso a gente tem que também ensinar o paciente em relação a essas mudanças do paladar e tratar isso também. Que muitas vezes é o que acontece, né? Tá tudo bem, ou às vezes ele nem é hipertenso, mas vem com uma alimentação muito rica em sódio na hora do almoço. Muitos não gostam de tomar água, eles trocam água por refrigerante, sucos industrializados, onde a quantidade de sódio também é alta. Aí ele vai, ou se ele está, né, com uma pressão normal, vai fazer um pico, vai ficar uma pressão meio flutuando. E aí é a questão da alimentação mesmo, né, desses desencontros aí nutricionais. Voltando à parte de demência, né? Hoje em dia, eu não sei se tá vago, né? Falar, eu tenho Alzheimer, né? Não sei se tudo é Alzheimer hoje, né? A grande maioria das famílias fala, minha mãe tá com Alzheimer. Aí quando chega em vocês, fazem todo um trabalho que não é o Alzheimer, é uma senil, é isso? É diferente o Alzheimer? Demência senil a gente fala que não existe, a gente tem que tentar classificar as demências, que é essa perda da memória, em algumas, né, das classificações que a gente tem. Hoje a gente tem a demência de Alzheimer, que é a mais comum, corpúsculos de Lewy, a vascular, que eu já vou explicar para vocês. Tem a demência ligada ao Parkinson. Muitas vezes, esse quadro demencial, ele está relacionado a um quadro depressivo ansioso, né? Ou esse paciente já vem carregando esse quadro emocional ao longo da vida, ou teve situações como o luto,
né, que aquele paciente vai ficando mais prostrado, mais isolado, mais apático, ele começa a ficar repetitivo. Muitos dos pacientes, eles vêm com alteração de memória após um procedimento cirúrgico, após uma infecção, né? Por que que isso acontece? Eu tenho uma fragilidade já desse meu organismo, passei por algo muito agudo, muito intenso. Esse paciente se fragiliza, eu falo que a poupança da vitalidade dele diminui, cai o status, cai a performance. Nosso cérebro precisa de pelo menos 30% dessa energia vital. Saí de uma infecção, saí de uma cirurgia, coloquei um marca-passo, infartei, meu organismo está fraco, né? Eu brinco assim, é igual ter uma dívida, que eu preciso ir raspando as minhas reservas da onde dá para eu poder saldar uma dívida. O nosso corpo também, ele vai tirar essa reserva da minha musculatura, vai tirar da minha pele, que vai ficar mais frágil, mais descamativa, e vai tirar da minha memória. E aí vem dessa fase aguda as famílias bastante preocupadas com isso. Minha mãe está com Alzheimer, mas com os testes a gente vai verificar que não, que é algo muito momentâneo, né? Eu falei da demência vascular porque ela está muito relacionada à hipertensão e o diabetes. Então, aquilo que envelhece meu coração, aquilo que envelhece meu sistema cardiovascular, vai envelhecer o meu cérebro. Então, quando a gente faz o exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, o médico consegue diferenciar a etiologia, o motivo daquele paciente tá esquecido. Eu esqueci de falar, tem mais uma demência, a demência frontotemporal, né? Então, o que a gente fala? Esse cérebro vai atrofiando ao longo do tempo. Dependendo da área que esse cérebro ficar mais atrofiado, ele vai ter pode ter um comemorativo de atrapalhar essa memória. Mas a gente fala assim, demência senil, se a gente fala demência senil, dá a impressão que esquecer faz parte da idade e não deve ser tratado. Então, isso é uma informação errada. Então, a demência sempre é uma doença, sempre precisa ser investigada. E a alteração de memória pode ser uma demência, mas ela pode também ser causas reversíveis, como deficiência de B12, a própria desidratação, a gente chama da polifarmácia, ou seja, remédios que atrapalham um pouco a minha memória. E, de novo, eu coloco os benzodiazepínicos, os famosos tarja pretas aí nessa coxa de retalhos que a gente está falando, a desidratação, B12, alteração tiroidiana, né? E aí a gente acaba entendendo um pouco, tá, disso. É um assunto bastante polêmico e extenso, mas muito interessante, aí que a geriatria gosta muito de cuidar. Você falou das vitaminas, né? Então, se a gente tem uma falta de vitamina, principalmente principalmente a B12, a vitamina E, a gente vai ter algum problema nesse paciente ou qualquer pessoa? A gente sabe que a vitamina B12 ela tem uma importância assim fundamental para o cérebro, ela que está, né, nessa mielina, vamos dizer, nesses fiozinhos que são os nossos neurônios, ela que faz essa construção, e isso ela é super importante. O idoso, naturalmente, ele acaba comendo menos carne, ele acaba ingerindo menos peixe, já tem uma atrofia da mucosa gástrica, ou seja, mesmo que ele coma direitinho, a absorção já é diminuída. Há muito na prescrição desses idosos os óis da vida, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que diminui ainda mais a absorção da B12. E quando a gente vai dosar, o paciente está assim quase que zerado. Isso tem impacto muito grande na vitalidade e também na memória. E muitas vezes isso aparece antes de aparecer uma anemia, porque muitas vezes também é causa de uma anemia, deficiência de B12. Então, falei dos omeprazóis, mas que usa metformina, que é um remédio tão corriqueiro para diabetes, que a gente usa bastante, diminui a absorção também, né? A metformina diminui ferro, magnésio e B12. Então, esses três nutrientes, eles são dosados, faz parte do nosso rol de dosagem disso, né, em todos os nossos pacientes. As vitaminas, né, os diuréticos, né, os pacientes, eles tomam aqueles diuréticos, 5, 6 diuréticos, 5, vamos 4, diurético. Então, a gente elimina vitaminas ali, potássio, cálcio nessa urina. E aí, alguns pacientes têm aquela diminuição do potássio, do cálcio. Como que a gente faz? Como que a senhora faz para esses pacientes repor isso de novo? Primeiro a gente tem que avaliar a indicação desses diuréticos, né? Então, pacientes com doenças hepáticas, alguns casos renais mais graves, insuficiência cardíaca, não tem jeito, eles vão precisar desse diurético.
A gente evita no paciente dar um diurético isolado, às vezes, para paciente muito frágil, 80, 90 anos, uma hipertensão leve, vai tomar só um diurético para controlar a pressão? A gente acaba não fazendo isso por conta da desidratação. Geralmente eles tomam pouca água, então a gente evita. Mas nos pacientes com indicação, a gente já sabe que a maioria deles, eles perdem potássio. Ou a gente faz dobradinha de 2 diuréticos, onde um diminui e o outro coloca. Em alguns casos, a gente coloca uma reposição de potássio junto, de cloreto de potássio junto. E a gente vai fazendo essa composição, vai olhando, né? E a dieta também é muito importante, né? Nem tudo vem só da medicação. Então, por isso que eu falei, olha, a gente adora uma equipe multidisciplinar. Então, nesse momento, o paciente renal, um paciente com doença de fígado, o que a gente faz? Nutricionista, vem me ajudar. Vamos fazer um balanço, vamos calcular melhor os nutrientes desse paciente. Ele tem uma perda por conta da doença ou por conta da medicação que eu preciso dar, né? O que a gente consegue adquirir isso através da alimentação, e a gente vai conversando. E os exames nos ajudam a modular isso. Ó, ficou legal, não ficou. Né, a questão do potássio é cãibra, mas cãibra é só potássio? A gente fala muito disso, nem sempre. Né, tem a questão da defesa do magnésio, mas também, de novo, eu falo da questão da massa muscular. Você viu como que a geriatria se importa muito com o nosso envelhecimento e com o músculo, não tem jeito. Porque a falta dessa musculatura gera um monte de sintomas, muitas queixas que a gente pode minimizar com o quê? Com uma atividade física. Né? Adequada. Nas faltas de vitaminas, a gente fala muito da B12. E a vitamina D, doutora? Ela é fundamental para a nossa massa óssea. Sempre a gente suplementa junto com cálcio, nos casos de osteopenia, de osteoporose. Eu acho que a gente precisa sempre ensinar o paciente que o sol não é tudo. Lembrar que a vitamina D ela é ativada pelo sol, mas eu preciso ter os nutrientes adequados à minha circulação sanguínea para que quando eu recebo o sol, isso pode ser estimulado e se transforma em vitamina D. Então eu suplemento muito mais do que peço para o paciente para o sol. Primeiro, não adianta ficar 6 horas lá. Não. Meu sogro fez isso uma vez. Aí 6 horas no sol. Uma queimadura, uma insolação, uma desidratação, uma pele muito clarinha, um altíssimo risco de câncer de pele. Então, a gente tem que dosar até nas orientações também. Aí a gente faz a reposição da vitamina D. A gente faço bastante. Tá. Doutora, o que significa a geriatria e a gerontologia? A geriatria é uma especialidade médica, como eu falei, ligada à clínica médica. E a gerontologia é o estudo desse envelhecimento que a gente enxerga em qualquer profissão. Então, por exemplo, se eu sou um engenheiro civil, um arquiteto, com noção em envelhecimento, em gerontologia, eu vou organizar uma casa, uma escola, um shopping, por exemplo, com esse olhar para os idosos. Então, por exemplo, com uma acessibilidade melhor, banheiros com barra, com melhor iluminação, com pisos que não escorreguem, por exemplo. Se eu sou um gestor público, eu também vou pensar numa cidade mais acessível. Olha, como é que eu posso, do ponto de vista de saúde, de cultura, de esporte, sabendo como é o processo de envelhecimento, de novo, físico, emocional, como é que isso acontece, como é que eu planejo uma cidade? Olha que coisa bonita. Se eu tenho um plano de saúde, tenho visão em gerontologia, como é que eu vou planejar a minha prevenção em saúde desses idosos? Eu vou promover mais vacinas, por exemplo, que é algo bem importante para a gente conversar. Quais são os check-ups? Quais são os exames que eu, como gestor, preciso programar para aqueles idosos, né? Se eu sou um professor de música, então, como é que eu vou envolver isso que ajuda nessa fixação de memória, a arte, as cores, né? Então, esse olhar mais amplo do processo de envelhecimento, e eu coloco isso em todas as esferas e em todas as profissões. Então, hoje, todo mundo precisa ter esse olhar, porque o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. A gente vai chegar de 15% a 20% a 25% da população nos próximos anos. E o que a gente tem feito para isso? Né? Planejando o nosso processo de envelhecimento, mas como sociedade, o que a gente tem feito? Né, para a gente incluir os nossos idosos. Ômega 3. Ai, a polêmica do ômega 3, todo mundo ama o ômega 3. O ômega 3, ele é um excelente antioxidante, importantíssimo para o nosso corpo.
né? Eu acho que a questão da suplementação fica individualizada para cada médico, para cada paciente. A gente sabe que indicação formal tem para alguns casos de dislipidemia, né, que é o colesterol alto. Eu sempre peço para o paciente adquirir isso através da alimentação. Acho que é muito mais saudável. Por quê? O geriatra se preocupa muito com a polifarmácia. Polifarmácias são essa mistura química, né, de 5 ou mais medicamentos. Qual é o impacto disso na saúde desse idoso? Eu falo, o único médico que se preocupa com a mistura química desses remédios é o geriatra. Porque na nossa prescrição lá, nas nossas hipóteses diagnósticas, está lá hipertensão, diabetes, osteoporose, artrose de joelho e polifarmácia. Porque ele toma 5 ou mais remédios. Eu falo, será que ele está adquirindo, será que ele está me apresentando algum sintoma, algum sinal desses remédios? Então, assim, até a questão da suplementação, a gente precisa olhar com cautela em alguns casos, por conta da sobrecarga renal, hepática, dessa interação com os medicamentos que ele já toma. Então, o ômega 3 ele é fantástico. Desde que tem indicação, porque a questão da automedicação, mesmo da suplementação, ela é bastante complicada. Né? Eu tenho visto até na parte hospitalar alguns casos de problema renal hepático com a tal da cúrcuma, com ômega. Porque eu falo, não é a suplementação em si, mas eu falo, é a cerejinha do bolo no organismo fragilizado, com outras doenças, com outros remédios e o impacto disso, né? Por isso que eu gosto bastante de individualizar cada caso, né? Doutora, por que o idoso, ao envelhecer, ele perde aquela vontade de comer, né? Eles falam que não sente aquela principalmente por carne, né? Vamos lá, isso é uma queixa muito comum. Primeira coisa, a questão da mastigação, ela vai ficando muito ruim. Eu perco massa muscular da região de mastigação. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma população de pacientes sem dentes, com uso de prótese enorme, que dificulta essa mastigação. A questão da digestão, como eu falei, diminui muito essa acidez estomacal. Então, ou seja, já é uma digestão mais lenta a carne. Com uma idade mais avançada, isso se acentua. Né? Eles acabam tendo má digestão e a única alternativa que eles veem, de novo, é o omeprazol, pantoprazol, no momento que eu preciso acidificar esse estômago. Tem a questão também desse imobilismo, ele vai ficando mais fragilizado, anda menos, acaba sentindo menos fome, então o apetite diminui. Tem a questão também das questões emocionais. Muitas vezes, antes de aparecer a tristeza no idoso, a questão da depressão, ele vem como uma apatia, uma perda de apetite, que muitas vezes a família não se dá conta, né? Que isso já é um processo depressivo começando. Então, olha como são várias coisas para uma mesma queixa de uma dificuldade alimentar. Outra coisa que é muito importante, a solidão. Muitos idosos passam o dia sozinho, moram sozinho, né? Que vontade que eu tenho que comer, né? Olhando para o próprio prato, num ambiente vazio, que não tem o calor de uma família, ou mesmo eles estão muito isolados, né? A gente escuta muito deles, né? Cadê aquele calor, aquele carinho, aquele respeito em relação a quem eu fui, quem eu sou, quem está a fim de escutar as minhas histórias, as minhas dores. E muitas vezes isso é passado muito para essa questão alimentar, eu não como. E quando a gente vai conversar, eu começo perguntando, qual é a rotina? Quem faz a comida? A comida vem pronta de fora, a comida está congelada. Quem senta junto? Não tem ninguém que senta junto com a mesa desse idoso. Qual é o horário? Ou ele mora com alguma família, com algum familiar, mas está fora da rotina que a vida toda ele se habituou, por exemplo, de acordar cedo, de almoçar ao meio-dia, mas ele está numa casa que se almoça às 14, por exemplo. Então, no meio da manhã, ele sente fome, ele faz um lanchinho. Então, às 14, na hora que é o almoço, a refeição principal, ele já não se alimenta tão bem. Então, quando a gente começa a conversar com a família, a gente começa a entender exatamente isso, que muitas vezes a falta desse apetite é muitas vezes a rotina que aquele idoso tá inserido. A empatia da família, né? Muitas vezes isso. Tá. Doutora, sarcopenia. Sarcopenia eu falei de várias maneiras aqui. Essa perda da massa muscular ao longo do tempo. Começa lá aos 40, aos 35. Todo mundo se preocupa lá com o músculo do tchau, mas não é só isso.
E por que isso acontece? Há uma mudança corporal, há uma mudança da musculatura, há uma substituição da nossa musculatura por gordura, e a gente precisa melhorar isso com como? Atividade física. Não adianta só a caminhada. Precisa de um exercício de resistência. Ele só quer caminhar, né? Só quer caminhar. Quantos querem caminhar? Muitos não conseguem caminhar porque o joelho tem realmente a questão articular, que a caminhada às vezes vai doer mais, não tem jeito. E aí eu preciso de uma academia, eu preciso de um pilates, eu preciso de uma ginástica funcional. Ai, mas eu não quero. Vai doer mais. E aí eu vou ficando cada vez mais fragilizado. Sarcopenia, a gente tem várias maneiras de avaliar lá no consultório. Medida da panturrilha, quem já foi no geriatra sabe disso. Tem a questão do dinamômetro, onde a gente mede a força. A gente associa a sarcopenia com o levantar e o sentar. A gente tem um score para avaliar isso, né? Faz o paciente andar num trecho pequeno, monitora. São medidas indiretas para a gente ver essa vitalidade, vou dizer assim, desse músculo e tentar fazer algumas intervenções, algumas orientações. E aí é bem-vinda também a suplementação proteica desse paciente. Né? Aí para a sarcopenia não tem jeito, a gente revê a medicação, orienta uma atividade física, seja ela domiciliar, com um fisioterapeuta, com um educador físico, os que estão mais robustos vão para uma academia, vão para um núcleo que faça uma ginástica e a suplementação vem para a gente poder recuperar essa musculatura. Perfeito. Doutora, essa parte das atividades físicas diárias, a piscina a hidro, né? Ela também é interessante para um paciente idoso? Muito, porque a piscina ela tem baixíssimo impacto. Então, paciente com dor, paciente com sobrepeso, um paciente pós-cirúrgico, ele se beneficia muito dos exercícios dentro da água. Né? Sem falar que geralmente as piscinas são aquecidas, então tem o poder analgésico também da água aquecida. Então, tem que fazer. O problema é medo, muitas vezes, preconceito em relação, né? O que eu vejo muito é isso. Nunca fiz exercício, por que eu vou fazer agora? Não tem essa confiança que o exercício realmente vai ter um impacto na saúde desse idoso. E as vacinas? Vamos falar das vacinas. Eu adoro esse tema de vacinas. Vacinas é um tema muito amplo. A gente tem que entender com esse processo de envelhecimento, a nossa imunidade vai se fragilizando, que chama de imunossenescência, né? Vocês já aprenderam comigo, senescência é aquilo que é um envelhecimento normal. E a nossa imunidade também se fragiliza. E é muito importante que esse idoso esteja com a carteira vacinal toda preenchida. Toda bonitinha. Toda bonitinha. O SUS, ele não engloba todas as vacinas que hoje a gente considera como importante para o idoso. Vamos lá. Covid é pelo SUS, todo ano tem as campanhas, devem ser feitas. Influenza, que é a tal da gripe, precisa ser feita. Febre amarela uma vez na vida. O tétano, que a cada 10 anos o paciente acaba esquecendo até pelo tempo. Precisa ter 3 vacinas contra a hepatite B. Então, essa é aquele rol de vacinas, né, que o SUS acaba nos oferecendo. Mas existem outras. A vacina contra a pneumonia, hoje são duas doses, pneumo 13 com reforço com a pneumo 23. Tem uma nova agora que é a pneumo 15, pneumocócica 15, que substitui a pneumo 13. Herpes zoster, super importante, né? A volta da catapora, uma doença incapacitante. Tem agora a vacina do vírus sincicial respiratório. Então, quando a gente fala por que dessas vacinas? Porque as doenças respiratórias é o que mais leva o idoso para uma internação, para uma insuficiência respiratória, é o que vai limitar esse idoso no leito. Muitos vão ficar sequelados, o uso de oxigênio, UTI, aumenta muito a taxa de óbito, né? Então, imagina uma insuficiência respiratória dentro de alguém fragilizado, já hipertenso, já diabético. E o vírus sincicial respiratório, o herpes zoster, são infecções que aumentam o risco da doença cardiovascular. Então, muitas vezes a gente não tem, né, o outro médico não geriatra, o próprio paciente não tem noção que depois de uma infecção grave, até um ano depois, esse paciente ele tem um risco maior de doença cardiovascular, porque aquele organismo se fragilizou, esses vírus são extremamente inflamatórios, e a doença cardiovascular se instala, ou seja, eu tenho mais um risco, mais uma dependência desse paciente. Então, prevenção é tudo, e as vacinas são particulares, são
a maioria delas, mas eu falo que não é nem um investimento, é uma saúde, é uma qualidade de vida, né? Que muitas vezes, quando eu tô lá no hospital, eu falo assim, ai, meu médico me avisou, mas eu não sabia que era tão importante até passar por uma situação tão dramática, tão difícil, se não for o óbito, que é o desfecho pior dessa história toda. Doutora, a herpes zoster é uma baixa imunidade do paciente ou não? O herpes zoster, ela é a volta da catapora, é um vírus, né, o varicela zoster. Então, aquela catapora que a gente teve na infância, mesmo que eu não lembre se eu tive as vesículas, aquelas pintinhas, esse vírus ele fica adormecido no nosso organismo para o resto da vida. Situações de baixa imunidade, a própria idade faz isso, eu não preciso passar por um período de estresse ou uma doença, mas em geral a gente vê situações bem particulares. Tive uma infecção urinária, tomei antibiótico, tive um herpes zoster, tive um processo dentário complicado, passei algo emocional, né, perda de um filho, de um esposo, e ele vem reativo em várias partes do corpo, rosto, alto risco de meningite, região ocular, deficiências visuais, perda dessa córnea, ressecamentos, e o que ele causa de pior? Neuralgia, dores crônicas incapacitantes, que às vezes vão durar o resto da vida, e de difícil manejo, de difícil convivência também. Então, nem sempre a baixa imunidade eu preciso ter algo instalado, porque eu falo que a baixa imunidade ela não é dosada, ela não é vista em exame, ela é sentida, ela é verificada ao longo desse processo de envelhecimento. Então, o herpes zoster é uma vacina que todos devem e merecem ter lá no seu calendário vacinal. Hoje são 2 doses só realmente na rede particular. Vacina da dengue. Vacina da dengue, ela tá chegando aí, né? Eu tô meio desatualizada a ver quem que chegou agora. O SUS tinha liberado só para menores de 14 anos, que são os grupos de risco. Já tô escutando que tá chegando algumas aí para adultos. Eu até dei uma olhada no calendário vacinal da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunologia, não vi lá elencado a vacina da dengue ainda para idosos. Tá. A Covid, doutora, essa vacina do Covid, tem que ser tomada todo ano? Precisa ser tomada como a vacina da gripe, porque são vírus que são mutantes. O que significa isso? Eles vão mudando ano a ano. E ele vai adquirindo força. Então, quando eu vacino essa população, eu diminuo essa propagação desse vírus dentro da comunidade. Então, como o vírus da gripe, né? Antigamente falava H1N1, H1N1, HN2, tem várias cepas. Elas precisam ser todo ano atualizada, porque a cada ano esse vírus ele está diferente. A vacina da dengue, desculpa, ela é atualizada? A da COVID, sim, ela é atualizada. E da gripe também. Todo ano ela é atualizada. E aí todo ano o idoso principalmente tem que tomar. Precisa tomar, porque ele não fica protegido. A Covid ainda existe, leva muitos pacientes ainda para internação, tem sim quantidade de óbitos associado à Covid. Nós não estamos numa pandemia, mas sim é uma doença que ainda preocupa e deve ser avaliada e acompanhada. A vacina do Covid, então, ela é atualizada. Então é mito de falar que a vacina do Covid eu sinto muita dor no corpo depois que eu tomei a vacina do Covid. Toda vacina vai ter uma reações leves desse processo, bom, tem vários tipos de vacina, vamos dizer, algumas são proteicas, outras não, mas há uma mudança, ela vai ensinar o seu corpo a combater essa doença. Eu vou ter uma dor local, eu vou ter uma sensação de febre, de prostração, mas isso é algo benigno, passa rápido, e não é esse o motivo que vai impedir que eu vá tomando essa vacina ao longo dos anos, né? Igual H1N1. Sim, mesma coisa. A influenza, Isso, né? a influenza. Doutora, como a gente cuidar do nosso envelhecimento, então? Eu acho que primeira coisa, eu falo, cuidar do envelhecimento, primeira coisa é fazer vínculos. Né? Ninguém consegue envelhecer sozinho. Então, eu acho que primeira coisa a gente pensa assim, bom, vou envelhecer, como é que eu quero envelhecer? Você pode ter 20, 30, 40, 50, 80, muita gente não sabe responder isso, mas eu quero envelhecer. Bom, eu não quero ser dependente, ou se eu vir a ser dependente, que isso seja lá com quase 100 anos, bem no meu finzinho de vida. E como é que eu quero chegar com isso, né? Então, cuidando das minhas emoções,
né? Depressão, ansiedade, cuidando do meu sono, me alimentando bem, cuidando do meu peso, né? Quanto tempo eu quero trabalhar? Será que a gente consegue fazer toda essa prospecção? Envelhecer é tudo isso. Quem vai ser meu companheiro, minha companheira? Vou ter filhos ou não? Como é que eu vou me preparar? Em que momento eu vou parar de trabalhar? Há sempre uma conversa muito interessante lá com meus pacientes, a questão da aposentadoria. Uns lidam muito bem, outros não tão bem. Parece que falta alguma coisa. Como é que eu preencho o vazio, às vezes, que o trabalho, né, aquela convivência com pessoas me traziam? Então, por isso que eu falei do físico, do emocional, do social, isso é importante para a gente fazer intervenções, e se eu não consigo fazer intervenção, outro profissional vai me ajudar para a gente poder equilibrar o paciente ao longo da vida, né? Mas, em geral, isso, envelhecer bem é cuidar do físico, do emocional, desses vínculos, por isso a questão familiar, e nunca esquecer também das questões espirituais, do que eu acredito, o que me dá esperança, o que me dá empatia, qual é o meu propósito aqui? Porque daí fica muito mais fácil. Meu propósito é só trabalhar? Se esse trabalho saiu por uma aposentadoria ou por uma doença, qual é o meu propósito aqui? Muitas coisas, só o remédio, só o médico, só o psiquiatra, só o psicólogo, a gente não vai conseguir responder se a pessoa não conseguir entender isso, esse propósito. E muitas vezes é essa conversa que eu tenho. Por que você está aqui? O que você quer fazer? O que é viver para você? O que é envelhecer? E aí a gente fala assim, puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso. Falei, então vamos pensar. Porque o melhor remédio do mundo, a melhor terapia do mundo, muitas vezes não vai conseguir responder se você não se enxergar parte desse mundo, parte dessa sociedade, trazer essa importância que você tem dentro dessa família. Muitas vezes eu falo assim, ó, qual a importância que você tem dentro dessa família, sendo avô, sendo bisavô, sendo pai? Quais são as experiências? Eu tenho que trazer os filhos, olha, vamos escutar o que a tua mãe está dizendo, o que o teu pai está dizendo. Olha, tá nítido para mim algumas situações que vocês não estão enxergando, que muitas vezes a gente fica muito na ótica da doença, come isso, não come, é a pressão e a diabetes. Muitas vezes o envelhecer é o vínculo. Lembra que eu falei da comida? Muitas vezes o que a gente está esperando é alguém que sente e compartilhe um café, um pedaço de bolo, uma refeição, e escute aquilo que eu tenho para falar, da minha experiência. É a empatia da família, né? A família estar junto, estar próximo. E se chama também a família. Gente, né, dentro do consultório da geriatria, lá tem 3 cadeiras e com espaço para mais 2. É impossível a gente envelhecer ou cuidar de um idoso sem a família não estar junto. Então, a família faz parte. Eu sou daquela médica que faz videochamada com os filhos, muitas vezes, até para ensiná-los, para tirar as expectativas em relação de algumas coisas, né? Para a gente uniformizar esse cuidado e essa visão que a gente precisa ter daquele indivíduo, né? Muitas vezes, essa família também está adoecida, porque aquela situação que eles estão vivendo, principalmente no Alzheimer, numa demência, é muito desafiador a gente cuidar com um paciente agitado, um paciente com dependência. Então, a gente vê que aquela família também está adoecida. Se eu não faço uma intervenção, se eu não tenho um entendimento de como aquela família está se apoiando, está se ajudando, né? E a visão que eu quero que eles tenham em relação ao cuidado, eu acabo tendo todo mundo adoecido e a gente não consegue cuidar daquele idoso de forma adequada. Então, muitas vezes é um momento de conversa, de alinhamento de rotinas, muitas vezes, assim. Muitas vezes a gente entra quase ajudando a fazer planilha, às vezes. Como vai ser a divisão de tarefas? Vamos aliviar, tirando culpa dos filhos, que muitas vezes eles precisam se afastar daquele idoso com maior dependência, que eles precisam se cuidar. Muitas vezes a questão de colocar um idoso numa instituição de longa permanência, né? Nessas casas de repouso, vem minha, olha, tá na hora, você tá muito cansada. Agora é o momento que o amor, o carinho é com você, mas o tete a tete, o pesado, vai precisar ser dividido com uma equipe, não tem jeito. Porque você está ficando adoecido, você está envelhecendo também, e não vai dar conta de 2 doentes dentro de uma casa. Então, tá vendo como esse processo da geriatria é uma especialidade tão bonita e tão ampla, porque a gente precisa fazer intervenções em tudo aquilo que envolve esse idoso. Não é só na receita, né, doutora? Não é só na receita. Por isso que eu sou tão apaixonada pela geriatria. Achei lindo mesmo. Não tem rotina.
né? Um idoso de 60, de 80, cada um é único, é particular, com histórias, com demandas e também, obviamente, com intervenções da minha parte de forma totalmente diferenciada. Isso é muito bom. Doutora, o Parkinson, ele é difícil de tratar? Depende. O Parkinson, a gente tem que diferenciar o Parkinson do parkinsonismo, né? Geralmente o Parkinson é uma doença tão dramática, tão difícil, que muitas vezes os neuros, né? O neurologista a gente acompanha em conjunto. Eles, às vezes, com a parte mais medicamentosa e a gente com toda essa composição multidisciplinar em relação à perda de movimento, à dificuldade de deglutição, a dependência, a rigidez, as dores, os processos associados de ansiedade e depressão, cuidado com a família. Então, eu falo, depende do grau, do início, se é mais para finitude, mais no processo de finitude, de maior dependência, já acamado, a medicação não faz tanto efeito, e aí vem mais uma intervenção de cuidado paliativo, aí é onde o geriatra também trabalha muito. Então, é uma doença de fases, né? No começo, paciente de 50, 60 anos, que é bem jovem, medicação, arsenal, fisioterapia, intervenções com a fisioterapia, com a nutrição, fonoaudiologia, e ao longo desse processo, as intervenções que a gente vai fazendo. Para ir dando qualidade de vida. Qualidade de vida para eles. Ótimo. Onde é o seu consultório, doutora? Meu consultório é na Eduardo Tomanic, lá no Unity Mall, segundo andar, tendo lá todas as quartas-feiras. Ótimo. Muito bom o papo, muito gostoso. A gente tirou bastante dúvida aqui com a parte de geriatria, somente as vacinas, as dores, né? A gente tem uma gama, né, de patologia do idoso, né? Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira conversando e falando e discutindo. Mas já deu para a gente ter uma noção um pouquinho sobre essa especialidade que é muito importante e esse cuidado que você tem, né? Que eu falo, não adianta só a receita, né? O cuidado com a família. A família do idoso também precisa muito desse cuidado. Precisa. Né? A família do doente em si, né? Somente quando tem um idoso com câncer também, né, doutora? Sim, precisa. A gente precisa ter todo esse cuidado. Muito bom, muito gostoso. Obrigada pelo papo, né? E estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Até mais. Até, obrigada.